noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue com cada um de nós. Vamos dar sequência à exposição da primeira carta de João. Já hoje trabalharemos mais um teste dentro da série Testes de um Verdadeiro Discípulo. Já vimos o teste da comunhão, o teste do amor, o teste do amadurecimento e hoje falaremos sobre o teste escatológico, onde vamos meditar na primeira carta de João em algumas passagens, além de uma outra passagem depois em 2 Tessalonicenses, mas iniciando por 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18, vamos até o verso 29. Depois leremos também o capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Como já é costume dos irmãos e da igreja, façamos essa leitura a uma só voz. 1 João, capítulo 2, versos 18 até o verso 29, até o final do capítulo 2 e depois do capítulo 4, de 1 a 6. Leamos, igreja. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 4, versos 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo,
Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, que bênção estar na Tua presença, podendo Te adorar em espírito e em verdade. O Senhor mesmo nos proporciona esse tempo precioso em Cristo Jesus. E por isso agora, Deus, depois desse tempo em que entoamos hinos, cânticos, oramos e acabamos de ler mais uma porção da Tua palavra, queremos ouvir a instrução nesta passagem, desse tema tão importante, e que o Senhor abençoe a Tua igreja aqui reunida, os irmãos e irmãs que nos acompanham em seus lares, em qualquer parte do Brasil e do mundo, através da internet. E que o Senhor nos edifique na Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ilumine com Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O teste escatológico. A palavra escatologia, dentro da teologia sistemática, é a doutrina das últimas coisas, daquilo que está para acontecer. E quando nós falamos da doutrina das últimas coisas, nós estamos falando do período entre a ressurreição do Senhor Jesus e até a sua vinda, até a sua volta. E eu quero lembrar a igreja aqui que nós trabalhamos recentemente, alguns meses atrás, uma outra série sobre os sinais da volta de Jesus. E nós então passamos por esse tema, e não vamos desviar esse tema, até porque estamos fazendo a exposição completa da primeira carta de João, e lá nós trabalhamos a ideia de que um dos sinais da volta de Jesus era a manifestação do falso ensino, dos falsos profetas e da apostasia. E aqui agora, João que escreve então aquelas igrejas da Ásia Menor, João que está combatendo o falso evangelho, aquela ideia do gnosticismo, onde eles tentam negar que o Senhor Jesus encarnou-se, que Ele veio em carne, e ao tentar fazer isso, eles estão querendo negar a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus. Ele então mais uma vez agora vai se valer desta palavra, deste alerta, e como já estamos ouvindo aqui em todos esses domingos que antecederam a noite de hoje, João é um pastor, é um apóstolo, mas é um pastor já de idade avançada, possivelmente pastoreando Éfeso, e ele tem uma forma carinhosa de chamar as suas ovelhas e os seus discípulos. Ele às vezes usa a expressão filhinhos, outras vezes ele usa a expressão amados. E ele, talvez por ser um ancião, ele poderia então se dirigir à igreja, não importando a idade, desde uma criança até um adulto. E ele olha o rebanho de Jesus que ele está pastoreando, e ele diz, filhinhos. E ele então começa mais uma vez, e pelo menos nessa primeira perícope aqui, ou nesse trecho, do verso 18 ao verso 29, ele por duas vezes se dirigirá aos destinatários dessa carta. E Deus, nessa noite, também está falando comigo, com você, certamente nos chamando carinhosamente de filhinhos. E Ele está nos ensinando que nós já estamos na última hora. E é interessante que quando a Bíblia está falando desse tema, tendendo agora um pouco da escatologia, da doutrina das últimas coisas, ele não está falando de última hora no sentido do relógio, do cronos, mas ele está falando de um tempo que nós vemos desde a ressurreição do Senhor Jesus, e estamos aguardando a sua volta. Nós não sabemos quando se dará a volta de Jesus, ele virá repentinamente, ele virá como um ladrão, mas a palavra de Deus atesta para nós que Jesus está voltando. E é nesse tempo que nós chamamos de última hora, e que também no Novo Testamento às vezes aparece a expressão últimos dias, últimos tempos. É nesse tempo que os anticristos, ou o espírito do anticristo, haveria de se manifestar. Ele está alertando então os irmãos da igreja da Ásia, aquelas igrejas possivelmente que receberam também as cartas ou a revelação do Apocalipse. Ele está dirigindo-se àqueles irmãos, e a nós nessa noite Deus também está nos alertando que nós estamos vivendo na última hora. Nós já estamos nos últimos dias. E permitam-me, irmãos e irmãs, dizer algo a vocês. Às vezes, como pastor, como crente, como discípulo de Jesus, eu fico quietinho no meu coração, pensando algo que eu vou agora externar a vocês.
Será que realmente, como igreja constituída neste lugar, você está preocupado com essa mensagem? Você está preocupado de que o espírito do anticristo já atua no mundo? De que o falso ensino, os falsos profetas estão por aí ganhando território, ganhando terreno, invadindo igrejas, solapando igrejas? Ou esse assunto os irmãos acham, pastor, eu escuto às vezes falar, mas é algo que está tão distante da minha realidade, eu não estou vendo isso acontecer perto da minha casa, isso não acontece na minha igreja, então é um assunto que eu estudo na Bíblia, mas não me incomoda. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ficar incomodados com esse assunto. Isso é sério. Esse sinal, essas evidências de coisas que estão acontecendo, e é interessante que nós estamos falando de uma carta escrita há tanto tempo atrás, e que está aqui na palavra de Deus, e nesta noite Deus está falando mais uma vez comigo e com você, nessa passagem. Olha só, meus irmãos, o que diz aí o verso 18. E como ouvistes que vem o anticristo, não é uma hipótese, não é eu ouvi dizer, eu acho que ele virá. A palavra de Deus está afirmando o quê? Ele virá. E eu não quero te assustar nessa noite, mas nós vamos ver quem é o anticristo. O que é que a Bíblia fala do anticristo? O anticristo não é tão somente uma religião, o anticristo não é uma nação, o anticristo não é uma instituição, o anticristo é uma pessoa. E ele vai se manifestar. E ele vai enganar muita gente. Ele virá com poder, com sinais e prodígios, e ele é anticristo, ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Ele é contra Cristo, mas ele quer se colocar no lugar de Cristo. E você conhece um personagem da história que sempre tentou usurpar o trono de Deus. Como ele se chama? Satanás, Lúcifer. Ele não desistiu disso até hoje. Ele não desistiu. Irmãos, João trabalha para nós de uma forma que nenhum outro lugar nós vamos ver nas Escrituras, que ele trabalha assim, ainda que o anticristo virá em pessoa, ele um dia existirá, o espírito do anticristo, ou seja, o espírito de todos aqueles que são contra Jesus, que pregam um falso ensino, esse espírito já está entre nós há muito tempo. Há muito tempo. E aí ele vai e diz assim para nós: agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Meu irmão, minha irmã, ainda que você diga, pastor, o senhor já falou, eu já ouvi pregações e mais pregações, de que pode ser a nossa geração, a última geração sobre a face da terra. Eu não tenho autorização da Bíblia para dizer isso. Mas se for a nossa geração, se é a nossa presente geração, a última geração na face da terra, nós estamos preparados para isso? Você consegue perceber a heresia, o falso ensino, as coisas que estão sendo semeadas muitas vezes e enganadas? Eu até, conversando semana passada, agora, participei rapidamente de um encontro de pastores na terça-feira e o preletor falava algo interessante. Ele disse que todo crente tem a igreja B. Olhando aqui para o rebanho do Jardim Verônia, a sua igreja A é a igreja presbiteriana Jardim Verônia. Mas qual é a sua igreja B? E pasmem, às vezes tem gente que escuta mais as pregações da igreja B do que da igreja que ele é membro. Ele procura ouvir mais os outros do que a igreja a qual ele serve. Ele é mais pastoreado por outros do que pelo seu próprio pastor. Ele aprende mais com seus mestres lá fora do que com os mestres que Deus colocou na vida dele na igreja. Eu não estou falando isso por ciúme de que estão ouvindo outros pregadores. Nós temos excelentes pregadores. Se você tem ainda, vamos chamar assim, da sua igreja B, pregadores fiéis à palavra, amém. Mas o meu medo é se você estiver curtindo algumas pregações por aí que não tem nada a ver com o evangelho. E você fica durante a semana bebendo dessas coisas, essa água suja, essa água podre, essa água barrenta. Porque o anticristo é verdadeiramente algo que vai acontecer, mas o espírito dele, as mentiras, o engano,
A falsidade já está entre nós. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde eles vieram? De onde é que surgiram os falsos profetas? De onde é que surgiu o anticristo? O texto fala para nós no verso 19: eles saíram do nosso meio, ou seja, saiu da igreja, das fileiras da igreja, do rebanho de Jesus. É claro que João vai continuar dizendo, mas eles não eram dos nossos. Porque se eles tivessem sido dos nossos, eles não teriam saído. Eles não estariam torcendo, não estariam pregando um falso evangelho, totalmente distorcido. Mas para que ficasse manifesto quem é de Jesus, quem pertence a Jesus, eles saíram. E aí ele fala algo muito lindo, ele diz assim: você não deve se preocupar, você que pertence ao rebanho de Jesus, porque sobre você repousa o quê? A unção. E aqui unção no sentido do que, irmãos? O selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é a nossa garantia. Nós fomos selados com o Espírito Santo no momento do nosso novo nascimento, da nossa conversão. Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos debaixo da unção de Deus. E se você está debaixo dessa unção, você é de Jesus. Mas você precisa estar preparado para as mentiras, a falsidade que está sendo pregada por aí. Ele vai continuar falando para nós no verso 20, dessa unção, melhor dizendo agora, versículo 21, ele não escreveu a esses irmãos, e Deus não está falando nessa noite talvez com você, porque você não conhece essa verdade, mas é para reforçar, é para ratificar, é para alertar sobre a mentira que está sendo pregada. Que mentira é essa, irmãos? Eles estão negando Cristo, eles estão negando Jesus. Eu ouvi essa semana também um amigo falando assim: a Trindade está sendo ameaçada. Claro que não vão conseguir destruir a Trindade, impossível, certo? Mas em que sentido a Trindade está sendo ameaçada aqui nesse texto? Se eles estão questionando a pessoa de Jesus, que ele veio em carne, que ele encarnou-se, que ele habitou entre nós, eles estão questionando Deus Pai, eles estão questionando também Deus Espírito Santo. Mas, irmãos, nós não estamos aqui pregando um evangelho falso. Eu não estou enganando vocês e vocês não estão sendo enganados. Ai de mim se não pregar o evangelho genuíno. Deus está avisando a nós, o espírito do anticristo já está por aí e está fazendo muita coisa errada. Às vezes até na nossa igreja. Você consegue identificar uma falsa mensagem? Você conhece as escrituras a ponto de você dizer: opa, parece, mas não é. Essa mensagem tem tantas coisas assim que eu já aprendi, mas está meio misturado. Ou você vai engolindo e vai falando amém. Amém, amém, é de Deus, só pode ser de Deus. Cuidado, gente. Lúcifer gosta de se disfarçar de anjo de luz. Muitos têm sido enganados. Eles saíram do nosso meio. Eles pertenciam à igreja, a igreja visível, obviamente, a igreja militante, não pertence à igreja triunfante. E eles negam, e aí ele vai falar de uma forma muito forte para nós, aqui no verso 22. Este é o anticristo. Quem é o anticristo? Uma definição básica aqui, é aquele que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Mas ele já reforça, se você confessa o Filho, você tem igualmente o Pai. Você vai comigo agora aí, daqui a pouco a gente volta aqui na sequência desse texto, mas vai comigo no capítulo 4, e você observa que ele mais uma vez está reforçando aquilo que ele já tinha dito. Aqui ele se dirige à igreja chamando os irmãos de amados, e ele diz: não deis crédito a qualquer espírito. Uma passagem também que é bem interessante, só rapidamente aqui fazendo uma alusão, é a carta de Paulo aos Gálatas. Nós falamos muito da carta aos Romanos, é a carta mais doutrinária de Paulo, a doutrina da justificação, é uma carta muito rica, talvez não só pela sua extensão, mas ela realmente é muito forte. Os seus 11 primeiros capítulos, Paulo sistematizando a sua doutrina, fundamentando, para depois mostrar como que se evidencia na prática essa doutrina. Mas talvez uma carta que nós precisamos estudar mais é a carta de Paulo aos Gálatas.
Porque Gálatas mostra para nós, e ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. E eles dizem assim: como é que vocês estão mudando tão depressa para um outro evangelho? Eu acabei de pregar para vocês o evangelho genuíno, e vocês já estão buscando de novo esse evangelho travestido de evangelho, porque vem com regras e cerimonialismo de judaizantes, e vocês estão trocando o Senhor por essas coisas. E ele chega a dizer assim lá: se um anjo descer aqui na terra e apresentar um outro evangelho para vocês, não recebam, abominam. Será que nós temos essa capacidade, irmãos, de identificar uma mentira, uma falsa pregação, um falso ensino? Ah, pastor, mas estava com a Bíblia aberta, estava pregando no evangelho. O diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você junto. Não se iluda. Ele não crê, ele não se submete, mas ele sabe, inclusive na tentação de Jesus, quando Jesus começou a usar a Bíblia, ele falou: opa, vamos para a Bíblia. Jesus não respondia à tentação de Satanás com a Bíblia. Aí o diabo resolveu citar a Bíblia também. Agora, mais do que conhecer a Bíblia, você precisa viver, permanecer na palavra, e você vai conseguir identificar. Cuidado, nem todo espírito é espírito da verdade. E a palavra espírito aqui, que aparece várias vezes nesse trecho do capítulo 4, de 1 a 6, você pode substituir por uma outra palavra, é conhecimento. Conhecimento. Não deis crédito a qualquer conhecimento, a qualquer ensino. Antes provai os ensinos, para ver se eles procedem de Deus, porque tem muitos falsos profetas saindo pelo mundo afora, pregando falsamente a mensagem de Jesus, enganando, declarando coisas que Deus nunca declarou. Mas ele fala para nós aqui que nós devemos tomar cuidado, porque este é o espírito do anticristo. E ele vem, diz aí o versículo de número 3. Ele vem, e ele ainda afirma assim, olha, e presentemente ele já está no mundo. Outra coisa que também vai acontecer, uma coisa é consequência da outra, até porque esses que primeiro saíram do meio da igreja, eles saíram e muitos vão se apostatar da fé, eles darão as costas para Jesus, eles vão negar aquilo que eles um dia professaram. E aí pode parecer até estranho, mas pode, pastor, uma pessoa que professou a fé em Jesus, depois sair e se apostatar e escandalizar o evangelho? Infelizmente pode. Nós não falamos disso com alegria. Mas pastor, ele foi batizado, pastor, ele professou a fé. Deveria ser algo verdadeiro e sincero, mas às vezes tem mentira. Nós não devemos nos preocupar em querer identificar quem são eles, deixa essa parte para Deus. Mas não vai enganar Deus, pode enganar o pastor, pode enganar a liderança da igreja, mas não engana Deus, o supremo pastor. Ele conhece o seu rebanho, ele conhece a quem lhe pertence. Deus queira que não tenha ninguém aqui nessa noite que saia daqui um dia e se torne um falso profeta. Mas é da igreja que saem os falsos profetas. De vez em quando nós ficamos tão tristes com alguns pregadores que conhecíamos. Talvez você, enquanto eu fale aqui, vá lembrando de alguns. Você falava: mas como pode? Eu já ouvi esse irmão pregar tantas vezes, como agora ele está falando essas coisas? Como é que ele está indo contra tudo aquilo que ele pregou? E o que ele pregou até agora não serve de nada. 30 anos pregando essa mensagem, agora ele está negando tudo que ele pregou. Isso está acontecendo, irmãos. Aconteceu naqueles dias e João estava alertando os seus filhinhos, os seus amados, e Deus está nos alertando nessa noite. Querem ver um pouquinho mais desta personificação do anticristo? O espírito do anticristo já está entre nós que eu digo no mundo, enganando. Falsamente a mensagem tem sido pregada. Mas olha só o que Paulo escreveu, e eu quero que você depois coloque aí na sua Bíblia um marcador, porque nós vamos voltar aqui. Mas vamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Já lemos bastante a Bíblia nessa noite, mas é oportuno ler mais um pouco. Até porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Melhor forma não é eu ficar aqui tentando argumentar, mas é mostrar na palavra o que João estava querendo dizer sobre o anticristo. E Paulo trabalhou esse tema também. Há quem diga que essa é uma das passagens mais difíceis de se pregar
2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu faço questão de ler esta passagem. Peço que os irmãos acompanhem até o versículo de número 12. Se eu fizer algumas paradas aqui, é apenas para dar alguns destaques. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo tinha escrito a primeira carta, e ele fala para aquela igreja que tinha demonstrado uma esperança em Jesus, que aguardava a vinda de Jesus, mas de repente alguns sorrateiramente começaram a dizer: é agora, ele vai voltar hoje, nesse exato momento. E aquilo causou um frenesi dentro da igreja, e Paulo então está colocando as coisas no seu devido lugar. A vinda do Senhor é certa, mas nós não sabemos quando ela se dará. Mas olha o que ele nos diz na sequência, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, preste atenção, isso não acontecerá, isso o quê? A volta de Jesus. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse personagem aqui? O anticristo. Ele vai se manifestar. Ele vai aparecer no cenário mundial. Ah, pastor, mas já escolheram tanto anticristo aí. Ah, fulano é um anticristo, aquele político, aquele religioso. Eles podem ter agido no espírito do anticristo. Mas o anticristo ainda não veio. E sabe quem está detendo ele? Quem está segurando ele para não se manifestar? Deus. Mas Deus vai tirar. E ele vai se manifestar. A igreja vai sofrer. E os verdadeiros discípulos de Jesus vão perseverar até o fim. Mas muita coisa vai acontecer no nosso meio, igreja. Ah, pastor, por que o senhor está trazendo essa mensagem de novo? O senhor já me assustou lá em abril e março, de novo. Para que você viva o evangelho de forma plena e verdadeira. Não brinque com Jesus, não. A coisa é séria, nós precisamos ter medo. Ninguém precisa perder uma noite de sono. Ninguém fala: pastor, essa noite eu nem consegui dormir direito. Por quê? Se você não está em paz, você não é de Jesus? Você não vai morar na eternidade com Ele? Por que você está com medo? Eu não estou. Podem fazer coisas com esse meu corpo aqui. Esse meu corpo pode ser queimado, esse meu corpo pode ser surrado, eu posso ser preso, mas com a minha alma, não. E na ressurreição no último dia, o meu corpo será o quê? Glorioso e perfeito. O seu também, se você é de Jesus. Não tenha medo, não. Mas você não pode ser pego de surpresa, você precisa ser alertado. Por isso que Deus está falando mais uma vez conosco nessa noite. Vamos continuar a leitura. Então ele vai demonstrar para nós: de nenhum modo ninguém te engane. Verso 3. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe. O que é o anticristo mesmo? Ele é contra Cristo. E ele quer se colocar no lugar de Cristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto, olha o que ele quer fazer, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Às vezes a gente começa a descrever, no caso, o anticristo, e dá a impressão que você fala assim: nossa, pastor, será que a igreja corre algum risco? Será que essa última batalha, existe alguma chance do inimigo ganhar? Oh, meu irmão, olha aí o que está escrito na Bíblia. O que está escrito aí na Bíblia, irmãos?
Ele vai se manifestar, ele vai enganar alguns, ele virá com poder, mas a palavra de Deus está afirmando para nós aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai matá-lo com o sopro da sua boca. Lembram daquele antigo cântico? A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Você é mais do que vencedor. Sabe o que é isso? Nós já sabemos o final da história. Você sabia disso? A gente brinca aí para quem gosta de assistir série, filme, não pode dar spoiler, pastor, não pode dar spoiler, mas a Bíblia dá. A Bíblia conta o final da história. Onde, pastor? Lá em Apocalipse. Você já sabe o final da história, ou não? Não te contaram? O anticristo será destruído. Cristo reinará. Ele é o cavaleiro branco que vem montado no cavalo branco. Ele é mais que vencedor. Está escrito na sua perna, na sua coxa direita, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, mas a palavra de Deus continua mostrando para nós. E aí o verso 8 diz para nós, verso 9 melhor dizendo, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, e que perecem, para que não acolherem o amor da verdade para serem salvos. É por isso o motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deixaram-se e deleitaram-se com a injustiça. Mais uma passagem só para falar dessa pessoa que um dia se manifestará. Hoje o seu espírito já atua naquilo que estão pregando falsamente o evangelho. Vamos lá em Apocalipse capítulo 13. Ali você tem aquilo que também muita gente tem medo. Não tenha medo de ler Apocalipse. O livro do Apocalipse não é o livro da besta. O livro do Apocalipse é o livro daquele que morreu e venceu pelos séculos dos séculos, é o nosso Senhor. É o livro da vitória, não é o livro da derrota. Apocalipse não é para você ler com medo, como se estivesse lendo um livro de terror, mas ele fala, sim, de algumas coisas que vão acontecer. E olha só, aqui no versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse, o que fala desse homem da iniquidade, o anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Opa! Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, preste atenção agora, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos voltar lá na primeira carta? Primeira carta de João. João então está alertando os destinatários daquela carta, aquela carta circular, que deveria ser lida nas igrejas da Ásia, e que nessa noite, mais uma vez, Deus está mostrando para nós, filhinhos, já é a última hora. E o anticristo vem. Mas o espírito do anticristo já está entre nós há muito tempo. A operação do erro, a operação da mentira, a falsidade, o falso evangelho já tem sido semeado, infelizmente, em muitos lugares. É uma pena, mas até as nossas famílias estão sendo ameaçadas. Eu não estou com ciúme do púlpito, já falei e vou repetir, mas eu ando muito preocupado. Tem gente que de segunda a sábado estão sendo pastoreados por outras pessoas e não estão sendo pastoreados na palavra de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Ah, mas compartilhar uma mensagem, leia. E eu sempre falo uma coisa, eu tenho um princípio, e eu quero que você aprenda isso para qualquer coisa na sua vida. Você recebe mensagem todo dia, não recebe? Eu recebo. Muitas. Mensagens assim bonitas. Mas antes de você mandar para frente,
reflita, é de Deus? Está amparado na Bíblia? Se não estiver, meu irmão, deleta, joga fora. E se você tiver liberdade com a pessoa que te enviou, diga para ela com amor: essa mensagem aqui não está na Bíblia, não. Ela é bonita, ela soa bonita, mas isso aqui é uma mentira do inferno, isso aqui não é de Deus, não. Talvez você fale: pastor, mas aí a pessoa nunca vai me mandar mensagem nenhuma, nem bom dia, nem boa tarde. Você não precisa ser mal educado, você vai saber como falar com a pessoa, mas você não pode dar. Por que é engraçado, né? Outro dia me falaram aí que você pode viralizar um vídeo de piada, mas quando você vê uma pregação verdadeira mesmo, a gente não compartilha. A gente não compartilha. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar, irmãos. Você está debaixo da unção de Deus. Olha o que nos diz aí o verso 27 agora do capítulo 2, caminhando já para o término. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina. Que unção é essa mesmo, igreja? O Espírito Santo de Deus. Eu gosto de comprovar na Bíblia. João capítulo 16. Vamos voltar aí, gente. Você vai ficando craque na Bíblia. Se é no celular, você tem que teclar aí um monte de coisa, mas se é na Bíblia, tem que ser rápido aí também encontrar a passagem. João capítulo 16, versículo 13. Eu queria até que toda a igreja lesse comigo esse verso. João 16, 13. Vamos ler todos juntos? Pensando nessa unção que nós já temos. Vamos ler? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo está fazendo isso conosco nessa noite, sim ou não? Ele está, pela palavra. Nós estamos sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está mostrando para nós, por isso que o texto aqui, lá no texto que nós acabamos de ler, fala isso. Que nós estamos debaixo dessa unção e ela ensina a respeito de todas as coisas e ela é verdadeira. Estou no verso 27. E ela não é falsa. Por que falar que ela é verdadeira e ela não é falsa? Não é redundante? Se ela é verdadeira, ela não é falsa. Mas é uma forma de Paulo reforçar, de João reforçar. Olha, ela é verdadeira, ela não tem nenhuma mancha, nenhuma falsidade. E então é nesta verdade, é debaixo dessa unção que você tem que permanecer, porque ela ensina assim. E o verso 28 diz: então, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, ele quem, irmãos? Agora não é mais o anticristo, não. Quando Cristo se manifestar. Quando o nosso bendito Salvador se manifestar. Antes de Jesus voltar a essa terra, o anticristo vai se manifestar. Ele vai surgir ainda. O seu espírito já atua na falsidade da pregação por aí. Mas ele vai voltar. Mas Jesus também há de se manifestar, todo olho o verá. E ele vai destruir o homem da iniquidade, o anticristo, com o sopro da sua boca, como nós já lemos. E ele diz para nós então que quando ele se manifestar, o que é que eu e você devemos ter? Confiança e não nos afastarmos para aguardarmos a sua vinda. João estava falando isso para aquela igreja e mais uma vez Deus está falando isso comigo e com você. Você se preocupa com esse tema ou você acha que não precisamos nos preocupar com falsos profetas, espírito do anticristo, escatologia, Jesus está voltando? Você acha que esse tema é só um tema que a gente deveria estudar na escola dominical, com quanto que você acha que na escola dominical Deus não está falando com você? É um outro formato de se ensinar, mas a escola dominical é pregação também. Você está aprendendo a palavra. Você está sendo ministrada. A forma aqui, talvez, do púlpito, né? Como um amigo meu falava, que no domingo o pastor prega no atacado. Todo mundo ouvindo. Mas durante a semana o pastor tem que pregar no varejo. Porque às vezes a mensagem vai ecoar no seu coração e você vai procurar o pastor para conversar, para querer aprender mais, para você tirar mais lições da sua vida. Isso é um discipulado bíblico que nós devemos ter. Todos nós, um ensinando a palavra para o outro. Igreja, não brinque com coisa séria.
Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder falar para o Senhor eu não sabia que isso ia acontecer, eu nunca ouvi falar nada, nunca ninguém pregou na minha igreja sobre esse tal de anticristo. Você nunca vai poder dizer isso. Porque eu tenho certeza que não só eu, mas os outros servos de Deus que passaram por aqui já pregaram sobre esse tema na igreja. E talvez não seja eu a última pessoa que farei isso, porque até a volta de Jesus nós temos que pregar essa mensagem, nós temos que preparar a igreja para esse tempo que vai surgir. Não para você ficar com medo, não para você ficar assustado, mas para você ficar alerta, para você ficar esperto, porque o espírito do anticristo já atua no mundo. A operação do erro já está em plena atividade. Mas a boa nova é que Cristo volta. E Ele vai destruir o homem da iniquidade. E nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus. A igreja passará ainda por um estreito, como muitos gostam de falar. Seremos provados como que pelo fogo. Mas se você é de Jesus, fique tranquilo. O fogo não vai te destruir. O fogo vai te purificar para você estar cada vez mais parecido com Jesus.